Bom dia, queridos, graça e paz a todos. Espero que todos estejam bem, gozando da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Aliás, paz é um fruto do Espírito, é um sinal, de que quem está em Cristo exerce paz, não é verdade? Eu gostaria essa semana eu consultei alguns alunos, e pedindo até algumas sugestões, porque nós estamos falando aqui sobre o fruto do Espírito, não é? E as obras da carne. Em Gálatas, capítulo 5, é onde você vai encontrar ali dizendo sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Então, mas se nós formos olhar por toda a palavra de Deus, nós vamos encontrar muito mais referências, né? De que são coisas que nós lutamos no nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, ainda mais a luta que a gente vem passando, né, com essa pandemia, né? Muitos sofrem com muitas coisas, né? Com ansiedade, e com tantas outras coisas. Mas, de qualquer forma, a gente vem falando sobre o fruto do Espírito, para que vocês entendam de uma certa maneira, né, e continue, que isso fique bem claro para todos, que nós vivemos na dependência do Espírito Santo de Deus, né? Nós dependemos do Espírito Santo de Deus. E para que a gente tenha essa dependência, nós precisamos criar uma intimidade com o Espírito Santo. E aos cultos aí de terça-feira nós temos reforçado com as pessoas, né, no culto de oração, essa intimidade com o Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence, é Ele que fala pode ir, é Ele que fala fica parado, é o Espírito Santo, não é verdade? E eu gostaria aqui de ler pelo menos aqui 3 textos, né, para atender alguns pedidos inclusive, mas o que Deus tinha colocado no meu coração, né, que a gente possa meditar nesta manhã. Lembrando que o que está escrito aqui, estratégias de enfrentamento, é exatamente sobre as coisas que nós falamos nessa classe. Nós usamos a palavra de Deus como estratégia de enfrentamento, seja o problema qual for, né? Decidimos começar ali pelas obras da carne e fruto do Espírito, porque ali já tem bastante recurso para a gente utilizar e entender, não é? A tudo isso. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Abacuque, no capítulo 3. Abacuque no capítulo 3, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Olha a situação. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente.
altaneiramente. Amém? Todos vocês conhecem esse livro, ele é muito pouco pregado, né, nas igrejas, mas todos vocês conhecem porque faz parte, né, da palavra de Deus. É um profeta, o profeta menor, né? E ele diz ainda, né, que então a oração dele é muito maior, mas eu quero colocar apenas esses versículos aqui, porque muito antes dele fazer essa oração, ele estava passando por uma situação complicada com os seus contemporâneos, não é? O que não é muito diferente do que está acontecendo nos dias de hoje. Nós estamos enfrentando coisas bem parecidas, né? A corrupção, as brigas por poderes, esse tipo de coisa, né? E Abacuque ali não entendendo, sempre clamando ao Senhor, né? E ao ponto até de dizer, né? Até quando que vai continuar isso, né, acontecendo? A verdade é que nós não sabemos, não é verdade? Nem eu e nem você pode garantir o que pode acontecer amanhã ou depois de amanhã, não é? O que nós precisamos crer é que se tem a permissão de Deus, então nós devemos confiar e nos alegrar, né? Mesmo diante das circunstâncias. Ali era o povo todo desarranjado e tudo mais. Depois você lê os 3 capítulos, né? E Abacuque, aqui no finalzinho da oração dele, ele diz que ele se alegra no Senhor, né? E eu gostaria de dizer para você que, mais uma vez, que a alegria, ela é um fruto do Espírito. Ela faz parte do fruto do Espírito. Porque nós nos entristecemos com muitas coisas. Nós ficamos tristes. Não adianta querer falar, ontem eu estava triste com uma situação que aconteceu. E hoje é um novo dia, estou aqui na presença de Deus, né? Mas porque eu busquei a face do Senhor. Abacuque, ele estava passando por toda aquela situação, não é? E no capítulo 2, Abacuque, ele vai até, por-me-ei-me na torre de vigia, colocarei-me sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Aí Deus, meio que assim, explicando de uma forma bem simples de nós entendermos, irmãos, Deus fala assim, olha, fique tranquilo, né? Fique tranquilo porque eu estou permitindo que tudo isso aconteça. Isso faz parte do meu plano, não é? Do plano de Deus. Por isso Deus está permitindo, que é para tratar com o seu povo, não é verdade? E aí o Senhor responde e disse, escreve essa visão, grava sobre tábuas para que possa ler, quem possa passar correndo consiga enxergar ainda. Ou seja, né? Abacuque, então ali foi buscar a Deus em oração. Eu entendo, irmãos, que nós também não estamos nos dias de hoje entendendo o que está acontecendo.
Aliás, sinceramente, eu às vezes eu fico pensando, poxa vida, eu não pensei que eu ia viver para ver a nossa sociedade do jeito que tá, não é? A nossa sociedade tendo que andar de máscara, tem muita gente enlutada, muita gente morrendo, não é? E aqui nós vemos, e se esse não for o último, ou se não for as dores do parto já, com toda certeza vai acabar o Covid-19 e vai vir a vacina e vai vir, não é ser pessimista, mas vai vir o Covid-20 e aí vai acontecer a mesma coisa. Mas o que importa sempre para nós é entendermos que temos um Deus que continua assentado no trono, no controle de tudo, não é? Porque a palavra diz que há um tempo determinado, não é isso? O próprio Deus diz que há um tempo determinado. Como o próprio Salomão também disse que tudo tem o seu tempo determinado, debaixo do céu, não é verdade? Então, na hora certa, no momento certo, no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Não é no nosso tempo. É por isso que nós nos frustramos muito, porque nós queremos muitas das vezes que as coisas aconteçam no nosso tempo. E não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, não é? Abacuque, ele estava ali vendo toda aquela situação acontecer. E ele fez o que é correto. Ele foi buscar a face do Senhor. E o Senhor respondeu para ele, falou com ele. Mais ou menos aqui parafraseando, olha, fica na sua aí que tá tudo dominado já. Já está tudo planejado, né? E Abacuque, vendo tudo aquilo, ele faz uma oração, né? E ele coloca situações complicadas, porque muito do que nós estamos vendo, né, nos dias de hoje, né? Os currais não haja gado, né? As ovelhas sejam arrebatadas, que os campos não produzam, não é? É uma situação complicada de escassez, né? Mas ele diz, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, ele estava confiante, porque Deus já tinha falado, olha, fique tranquilo, que vai passar essa fase, né? Vocês vão passar por essa fase. Mas terão outras fases também, né? Se conseguirmos prevalecer em Cristo, terão outras fases. Essa nada mais nada menos está sendo a nossa escola, não é? E o que eu acho interessante é que sempre que a gente nós não entendemos alguma coisa, nós procuramos de alguma maneira sempre nos desesperar primeiro. Ai meu Deus, ai meu Deus. E nós nos entristecemos com isso, não é? Quando que na verdade nós temos que levar os nossos problemas para Deus, né? De uma forma clara, né? Olha Deus, eu estou sentindo isso, eu estou passando por isso, né? Os que estão ao meu redor estão passando por isso também. A sociedade está corrupta, está do jeito que o senhor viu aí, o senhor sabe, não é?
E aí, com certeza, o Senhor vai responder para você também, e você vai sentir paz, porque não tem coisa mais prazerosa de ouvir, eu imagino, né? Um profeta ouvir, por exemplo. Geralmente eram os profetas que falavam através, né? Davam os recados de Deus para o povo, mas nesse caso aqui o profeta está recorrendo a Deus, né? E Deus ali não respondendo para ele, e ele todo ali apreensivo, até que ele busca Deus em oração e obtém essa resposta. Olha, está tudo determinado, está tudo dentro dos meus planos e não dos seus planos. Os nossos planos nós sabemos, né, irmãos? Nossos planos são frustrados. Mas os planos de Deus para a nossa vida nunca é frustrado. Não é verdade? Por isso eu creio que eu acho linda essa oração. Eu acho linda. O Senhor é minha fortaleza. Faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Nós não conseguimos, irmãos, nós não conseguimos lidar com a situação que nós estamos passando pelas nossas forças. Nós não conseguimos. Por isso que o Senhor faz dos nossos pés como os da corça, porque como eu já até expliquei numa outra ocasião, falando sobre corça, mas a corça, ela consegue escalar montanhas muito altas, com muitas pedras, com muitos obstáculos, não é? É um cervo, é um animal praticamente inofensivo. Mas qual que é a aplicação doutrinária que nós temos aqui? É que mesmo diante de toda essa situação, Deus vai nos fortalecer e vai fazer dos nossos pés como os pés da corça e nos levar para lugares altos. Mas nós temos que pensar nas coisas do alto. Porque se nós ficarmos na dimensão das coisas que estão acontecendo nessa terra, nós vamos começar a acreditar em tudo que é fake news que nós estamos vendo, e cada vez mais nós vamos perdendo, né, a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. Eu repito aqui, irmãos, como eu sempre falo no culto de oração, Deus continua assentado no trono. Deus continua assentado num trono de glória, cuidando dos seus filhos. Por isso, se você é filho de Deus, se posicione como filho de Deus. Se posicione como filho de Deus. Fale, eu sou filho de Deus. Pode vir a Covid-19, 20, 21. Ah, beleza, eu peguei Covid e morri. Se eu tenho a certeza da minha salvação, irmãos, eu não morri, eu fui promovido. Ninguém gosta de perder um ente querido, ninguém gosta de passar por sofrimento. É muito ruim passar por sofrimento. Mas nós temos que perseverar no Senhor e perseverar em oração. Deus nos ajuda a manter os nossos pés como os pés da corça, que consegue subir rapidamente e passar pelos obstáculos, enquanto nós ficamos corroendo, muitas das vezes, uma coisa que
nem vai acontecer. É lógico, existe toda a questão da responsabilidade. Talvez a minha cosmovisão seja diferente da sua. Eu não tenho um filho para criar, ou 2, ou 3. Tem meus mascotes aqui, que gasta bem também. Mas nós estamos vivendo em crise, irmãos. Mas o povo continua corrupto. A sociedade continua corrupta, não respeitando a soberania de Deus. Não é? Se apegam em tudo que pode se apegar, menos em Deus, que é o único que pode resolver toda e qualquer situação. E aí nós queremos jogar a culpa para alguém das nossas frustrações. Eu sei, irmãos, eu sofro com isso também, sabe? Nós, agora, né, o pastor Cristiano, né, já anunciou para os irmãos, houve a necessidade de ter um ministério de compaixão, né? Isso é a visão da igreja. Foi orado, foi conversado, foi feita uma reunião, não é? Existe uma liderança, né? Mas nós precisamos que a igreja entenda isso também, porque não adianta nada. Eu, pastor Cristiano, e pastor Fernando, querer ter um ministério de compaixão para socorrer os aflitos, quando que na verdade os irmãos também, muitas das vezes, não querem se mexer. Não é verdade? Por isso que nós continuamos, queridos, dependendo desse Deus. Desse Deus que Abacuque disse, todavia, com tudo isso, perdendo os gados, ainda que não haja alimento, eu me alegrarei. É difícil, irmãos, não é? Praticar a alegria, não é? Mas a alegria é fruto do Espírito. Volto a dizer, se nós estamos com dificuldade de praticar a alegria, nós devemos examinar melhor as nossas vidas, porque nós estamos sendo pouco resilientes. Alguém também me pediu para falar sobre resiliência, eu queria usar numa outra ocasião. Mas a resiliência é uma palavra que todos conhecem também, né? Que é o mesmo que o pescador fala, que a vara enverga, mas não quebra. Então nós podemos, irmãos, passar por dificuldades, por provações. Podemos estar inseridos, como Abacuque estava, dentro de, eu diria, de um mesmo contexto, ou pior, não é? Mas ele ouviu o Senhor. E não é no tempo dele. Não foi, as coisas não aconteceram no tempo de Abacuque. Não queira colocar uma situação diante de Deus e instantaneamente já receber isso. É o tempo de Deus. Se você tiver que esperar, você vai esperar.
O salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, Deus está ouvindo as nossas orações. Deus está ouvindo o nosso clamor. É um pesar muito grande quando temos um irmão que vem a falecer por conta dessa doença, esse vírus. Mas isso não pode nos abalar a ponto de deixar de crer no Deus da existência, no Deus que está sentado no trono. E que com muita certeza Ele tem permitido que tudo isso tenha acontecido. Não é da vontade de Deus, mas faz parte da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que eu sofra, que você sofra, que sua família sofra e passe privações. Mas muitas das vezes, seja no particular, ou seja na comunidade, ou seja onde for, Deus permite que aconteça algumas coisas para que a gente se volte a Ele em oração e espere o momento certo, né? O momento certo de agir. Não é isso? Porque senão a batalha nós vamos perder. O mundo já está corrupto, né? O mundo jaz o maligno. E a igreja precisa se levantar. Nós precisamos enxergar esse tempo como um tempo de oportunidades, como um tempo de lançar a palavra de Deus, apresentar Jesus como Senhor e Salvador. Seja através da minha vida como exemplo, ou através da palavra de Deus, ou através até mesmo do ministério de compaixão, doando algum alimento, né? Não tínhamos. Sempre foi um desejo do coração do nosso pastor, mas agora é um momento em que a igreja tem se unido para poder suportar todo esse momento. E Abacuque ali, né, se colocou em oração e Deus respondeu. Mas também falou, ó, se eu não responder agora, você espera com paciência, porque tudo já está determinado. O que vai acontecer na minha e na sua vida já está determinado por Deus. Pode ter certeza disso. O que Deus espera de nós é essa fidelidade, que também é fruto do Espírito, em saber que se eu buscar a Deus e confiar, eu vou conseguir superar toda e qualquer situação. Gostaria de ler ainda com os irmãos Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Nós estamos falando aqui de fruto do Espírito, estamos falando de oração, estamos falando de busca ao Senhor no íntimo, estamos falando de alegria
Eu poderia até citar o que Paulo falou preso também: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Mas aqui em Romanos 12 diz assim, ó: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Alguém também me pediu para falar sobre perseverança. Nós conseguimos perseverar, irmãos, sem buscar a face do Senhor em oração? Não, não conseguimos. É por isso que é mais do que um culto, é uma convocação que nós fazemos aos irmãos a praticar os ensinamentos de Jesus, que você possa se alimentar da palavra, que você possa participar dos cultos, participar das escolas de discípulos, participar dos GPs, que haja louvor nos seus lábios, porque é isso que vai nos ajudar. Se nós não tivermos essa intimidade com Deus, para saber o momento de agir, o momento de ir e de recuar, muito provavelmente nós vamos dar uma cabeçada igual naquelas portas de vidro que não tem nenhum, né? Pá! Portanto, olha só, regozijai-vos significa alegrai-vos. Regozijai-vos na esperança. Quem é a nossa esperança? Cristo Jesus. Sede pacientes na tribulação. Nós estamos passando por tribulação. Poderíamos colocar paciência também como um fruto do Espírito, por que não? Não é? Porque quem nos ajuda a ser paciente, esperar com paciência? O próprio Deus. Se deixar, a gente quer na hora que a gente quer. Não é isso? E na oração, sede perseverantes. Não vejo uma outra época. Eu estou falando da minha geração e do meu tempo que eu tenho de conhecimento de palavra, do pouco conhecimento, porque nós achamos, muitos aí estão achando que conhecem tanto de Deus e conhecem muito pouco de Deus. E nós temos que clamar pela misericórdia de Deus em oração, perseverando em oração, sendo resilientes. Imagine que as coisas podem estar acontecendo, mas se formos resilientes e perseverarmos, o Senhor vai ouvir a nossa oração e vai responder, como fez com Abacuque. Falou: amigo, peraí, faz lá, escreve bem grande, mas é no meu tempo, não é no seu. O tempo determinado por Deus para minha e para a sua vida não depende de nós. Já foi determinado por Deus. E tantas coisas vêm acontecendo, não é, irmãos?
Ainda vou ler com vocês, não é? Tiago. Gostaria de ler também um pedacinho aqui de Tiago, né? Uma vez que nós estamos estudando a palavra de Deus, é importante nós discorrermos em alguns versículos, tentando não sair do tema em si, não é? Porque nós estamos falando aqui de alegria, de poder sentir paz e alegria no Senhor, mesmo diante das circunstâncias. E aqui Tiago diz assim, ó, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Veja o que Tiago diz aqui, irmãos. Tende por motivo de muita alegria ao passardes por uma provação, por uma única provação. Não é o que está escrito. Aqui está dizendo que nós vamos passar por várias provações. A palavra de Deus ela é absoluta, não é? O próprio Jesus disse que bem-aventurados, né, os que são perseguidos pelo nome dele, passando provações. Felizes são, né? Então nós vemos o quê? Nós estamos olhando toda essa situação como se a Covid-19 a vacina fosse resolver o problema, né? E que nós não vamos passar por mais provação nenhuma. São várias provações que nós vamos passar. Várias. Não é somente uma. Não é só o Covid. Mas é o tormento, né, do momento. É o Covid. E eu não vejo outra alternativa, queridos irmãos, né? De passar por essas fases com alegria, sem buscar a presença de Deus. Porque quando nós buscamos a presença de Deus, nós sentimos no nosso coração o fruto do Espírito. Depois você confere lá em Gálatas capítulo 5, você vai ver que lá tem perseverança, lá tem alegria, que é fruto do Espírito. Mas lá não está escrito, por exemplo, que você tem que orar. Mas o próprio Jesus disse que você tem que orar. Entra no teu quarto, onde houver 1 ou 2 reunidos, eu estarei presente, né? Abacuque buscou a Deus em oração, e no tempo certo, as coisas aconteceram. Essa era a palavra, irmãos, que eu tinha para trazer para os irmãos nesse dia. Para que os irmãos orem, perseverem. A situação está um caos? Sim. E se piorar?
Se já estamos desfalecendo agora, imagine quando vier o outro tipo de provação. E o segredo é buscar a Deus em oração, crendo que esse Deus que está assentado no trono, no seu trono de glória, Ele cuida dos seus filhos. Com licença, irmão. Ele cuida de nós. Ele quer o nosso bem. Ele não se alegra com as coisas que estão acontecendo, com a corrupção. Mas Ele se alegra da nossa fé. Que Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então que você entenda, querida, que para suportarmos os últimos tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos buscar a Deus em oração, perseverar e nos alegrar, crendo que a vitória será daquele que já derrotou o maligno. Portanto, se serve como conselho, aliás, toda a palavra de Deus para nós é um conselho. Todas as vezes que você passar por alguma situação de tribulação, de angústia, de perseguição, ou de várias coisas, busque a Deus em oração. Procure ter intimidade com Deus. Não dê o passo maior do que a perna. Espere o tempo de Deus. Tenha paciência. Seja longânimo. Olha só, irmão, quantos frutos, quantas partes do fruto do Espírito temos aqui. Amém? Eu encerro aqui com esse versículo de Tiago, que diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Tem muita gente que não conhece a palavra. E tanto eu como você tem essa responsabilidade de dizer às pessoas: busque a Deus. Não pare de confiar em Deus. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Podemos orar? E participem, irmãos. Busquem a Deus em oração. A oração, através da oração, é que nós vamos obter as respostas de Deus, para que o nosso coração se alegre, né? Mesmo diante das situações. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eterno e glorioso Pai, nós te louvamos, porque hoje falamos sobre a alegria, que é um fruto do Espírito, não é? E sobre outros assuntos também, sobre oração, sobre perseverança, né?
sobre saber esperar o tempo de Deus. Então nós te pedimos, Senhor, te rogamos, ajuda-nos a termos cada vez mais compromisso contigo, na oração, na súplica, no jejum, e que nós saibamos esperar o tempo de Deus, porque já está determinado. Nenhum de nós conseguimos mudar nada, acrescentar nada. O próprio Jesus disse isso. Não adianta nem ficar ansioso, porque a gente não consegue saber acrescentar um côvado. Portanto, nós te pedimos, Senhor, a tua misericórdia. Nós estamos enxergando que o mundo está um caos. Mas hoje eu rogo para mim e para a vida dos meus irmãos, que o Senhor nos transporte para uma dimensão mais elevada, como a corça que, pulando todos os obstáculos, chega em lugares mais altos. Que o Senhor permita que consigamos chegar em lugares mais altos para ouvir a tua voz e saber o momento do sim e o momento do não. Essa é a minha oração que eu faço nesta manhã, abençoando os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, queridos irmãos. Trarei aqui um tema interessante na próxima semana também, né? E vamos conversando no grupo, né? A gente tem conversado bastante e tem sido uma bênção. Glória a Deus, que você tenha um ótimo domingo, né? Um ótimo sábado, um ótimo final de semana, em nome de Jesus.